Uou! E aí, pessoal? Essa é a minha tentativa super rápida de fazer algumas considerações sobre a matéria da Manuela, o que eu acho que é mais interessante e só pra gente dar uma refrescada na cabeça se você não tá conseguindo fazer isso. Esse vídeo vai ter pouca edição, vai ser só corte mesmo, super rápido pra gente ir direto ao ponto porque tá em cima da hora. Vamos então ao assunto de midiologia, né, que segundo aqui a abordagem do livro, né, o que diferencia as ciências não é o objeto dela, vamos dizer, das ciências humanas, né? O objeto sempre vai ser o homem, o que vai mudar é o ponto de vista pelo qual se analisa o homem, né? E aí a sociologia analisa o homem em conjunto, a psicologia analisa os desejos, né, e a mentalidade do homem, a economia o homem que produz e a midiologia quer ver o homem que transmite. O papo aqui é transmissão cultural, transmissão de informação pelo tempo, a gente vai ver. Como midiologia é um termo teoricamente meio confuso comparado com as outras coisas que já existem de linguística, o autor aqui ele faz comparações com várias outras disciplinas para que exista então um balanço sobre o que ela é. E eles até pedem um pouco que desculpa, né? Desculpa a gente ter que comparar com outras coisas para contar o que a gente não é, ao invés do que a gente é. Mas isso já mostra um pouquinho que o papo da midiologia é bem teórico, mas também tem a parte da aplicação. Primeira comparação que ele faz é com o termo comunicação, né? Pensando em formas de figuras, eu diria que a comunicação é um círculo e que a transmissão é uma linha reta. O horizonte aqui das coisas, um é espacial e o outro é temporal. Então, a transmissão é a transmissão de uma informação, de uma tradição, de uma religião, de algo assim, de uma cultura pelo tempo, é através das gerações, logo dessa linha. Enquanto que a comunicação é a minha mensagem chegar do ponto A até o ponto B, ou até o ponto A até vários pontos, né? Dependendo de se for uma mídia como a televisão. É um ponto só, né? Um anunciante falando para vários telespectadores. Então, mas o foco da comunicação é espacial, é minha comunicação chegar a vários locais, e a transmissão é ela passar pelo tempo. A midiologia também se preocupa em como uma ruptura, como uma mudança nos meios técnicos de divulgação de informação, de comunicação, podem alterar a mentalidade de uma sociedade em questão. Então, como é que como a inserção de uma nova tecnologia pode alterar não só a forma como as pessoas se comunicam, mas o que se comunica e se há uma diferença fundamental nessas pessoas, né? Eu creio que uma comparação válida, eu acho que o nazismo é uma situação gritante, né? Onde a propaganda foi de fato utilizada, né? Até que manchou o nome da propaganda, né? Que o Edward Bernays, né? O sobrinho do Freud, teve até que criar o nome nos Estados Unidos de relações públicas para adereçar essa situação de propagar uma ideia do governo, ao invés de usar o termo propaganda que foi tão manchado pelo Hitler. Ele fez coisas que hoje nós fazemos publicitários, né? Pôsteres em todos os lados, a ideia de manter aquela noção sempre constante, ou seja, aquela ideia está em todos os lugares, que é o que você quer fazer ao vender um produto. Você quer que a Coca-Cola, vamos dizer assim, esteja sempre presente. É por isso que a comercialização, ainda mais de produtos que são por compra de impulso, né? Não compra de, vou pensar se eu vou comprar uma Coca-Cola. Você compra se você quiser tomar, né? É uma compra mais baseada no desejo do que outras, esses produtos não duráveis. Então, a questão que fica é como é que a inserção de novos meios de divulgação na Alemanha nazista puderam criar uma mentalidade mais nazista naquele período. Fora toda a complexidade da situação, né, tanto quanto econômica quanto social, mas também como é que a divulgação até mesmo os discursos do Hitler foram capazes de alterar a mentalidade daquela população naquele momento. Como é que a internet afeta a comunicação e a relação social? Hoje que se pode ignorar uma conversa ou não, ou onde se pode conversar com uma pessoa tão longe como se ela estivesse tão perto. Você tem a possibilidade de criar distância ou de reduzir distância com o quanto você quiser. São coisas interessantes que modificam como nós pensamos e como nós tratamos pessoas. Então a midiologia também vai ver algo por aí, mas
É só um exemplo bem de leve da minha cabeça, talvez esteja meio fora, mas eu acho que faz um pouco de sentido. Outra coisa adereçada aqui é que não se pode focar somente no meio técnico. A Alemanha nazista virou nazista por causa dos pôsteres, né? Tem toda uma conjuntura ali social, psicológica, econômica, de alfabeto, de letra, de cultura, de coisas passadas e presentes, ao mesmo tempo complexa, uma relação complexa, que influencia como as coisas desenrolam. Então, segundo aqui o autor, né, o Arthur Bray lá, para transpor o espaço, basta um meio técnico, basta uma televisão para transpor o espaço. Para transpor o tempo, que é o que nos interessa em biologia, é preciso uma máquina, mais um alfabeto, mais um sistema social, mais uma instituição, mais outras coisas complicadas. A mediologia vai subordinar a instituição ao processo de ensinamento dela. Então, a biblioteca, a leitura, o ateliê, a aprendizagem, o laboratório, a experiência e esse tipo de coisa. Mais adiante no livro, o autor compara com outras coisas, como a semiótica, que foi uma das primeiras matérias que a gente teve, pragmática, que a gente não chegou a ter, mas parece que é só um avanço, incluindo mais sujeitos na análise de uma mensagem, né, na significação de um símbolo, o que não é tão complicado assim, mas o que falta em todas elas é um contexto amplo, geral, holístico de análise, né? Que é isso que a mediologia tenta atingir. Então agora que a gente tem uma ideia mais geral do que ela é, vamos ver outras formas de classificar seus elementos, né? Nós temos os 4M, que seriam mensagem, médium, meio e mediação. Que a mensagem seria a mensagem em si, né? O que é dito. O médium seria a mídia ou aquilo que é utilizado para transportar a mensagem, porém existe uma relação mais íntima entre médium e mensagem do que a gente pode supor inicialmente. O meio é tudo aquilo externo à mensagem, né? Todo o ambiente, a conjuntura social, histórica e o que tiver ali. E a mediação é a parte antropológica do assunto, né? É a parte de significação, o processo mais pessoal ali, o último processo, vamos dizer assim. Então, o processo da mediologia não é só o que foi dito para quem, quando e onde. É por que foi dito, como foi dito e o que isso acarretou naquela cabeça daquela pessoa. Então é algo mais tchan-tchan. Não escrevam mais tchan-tchan na prova. Eu adoraria. O médium, junto com a mensagem, são íntimos o suficiente porque a mensagem só pode se mover no espaço através do médium. A única forma de uma mensagem chegar no lugar é através de uma carta, através de uma fala, através de alguma coisa. A mensagem ainda assim precisa de um percurso, precisa de um material para fazer o seu percurso. E sobre esse material que faz o percurso da mensagem, nós temos duas formas de analisá-lo. São a ideia de materiais organizados, ou seja, a forma física daquele objeto, ondas sonoras, a página do livro, a folha do jornal, é o meio pelo qual a mensagem faz o seu processo, e organizações materializadas, que é o alfabeto, o código linguístico que ali existe, as gírias ou qualquer tipo de parte mais simbólica de significação que existe ali. Também envolve por quais instituições ela está afiliada àquela situação, à igreja, ao museu, a alguma outra instituição, e também qual foi a finalidade conceitual, todo aquele processo de pensamento daquela mensagem ali utilizada. Então, meio e médio envolve todo um sistema complexo, assim como o resto da mediologia pretende. O próximo passo a gente relacionar nesses M's é o meio e o médium. A gente pega o médio e o meio. Mensagem, médio, meio. Vamos aqui no meio. Aqui no meio. Agora. Nós temos então a relação que existe entre o meio técnico, a mensagem, então o médium, e o meio em si, o ambiente, as necessidades desse ambiente, o desenvolvimento tecnológico desse ambiente e o que existe nele. Em determinada cultura, em determinado país, em determinado momento. A mediologia vê o meio criando o médium. As necessidades do ambiente vão decidir que tipo de inovação irá surgir, dessa forma, assim. A comparação boa ali é que não foi o Codex, né, o livro, não foi o surgimento do livro que instigou as pessoas a ler.
Foi exatamente a vontade de ler, escrever e se manifestar e que outras pessoas lessem, a vontade de ler o que outras pessoas escreviam, que levou o surgimento do livro. É o processo contrário. A comparação com o relógio também é muito boa. Não foi a criação do relógio que levou à vontade de ver o tempo. Foi a necessidade de medir o tempo e saber como é que ele passa, para ter uma noção mais exata do que está acontecendo quando, que levou à invenção do relógio, ou dos vários relógios, vamos dizer assim, né? Eu acho muito interessante essa ideia do meio incentivar a criação ou proporcionar a criação do médium, porque me lembra bastante da teoria da seleção natural do Darwin, né? De que são as condições ambientais que vão definir, que vão selecionar quais características vão ser passadas para a próxima geração, vamos dizer assim, né? Porque elas foram de alguma forma benéficas. Então o meio seleciona. Se está muito frio, o meio, aqueles que têm mais pelos, vamos dizer assim, terão mais chance de sobreviver e de passar esse gene de super pelos para frente. Se o meio inverte, eu gosto de pensar em mamute nessa parte, se o meio inverte, o alimento fica mais escasso, é mais fácil ser menor, mais difícil ser maior. E como está mais calor, com mais pelo você tem mais problemas de transpiração e de ter que se esfriar. Então, ter menos pelos e ser menor passa a ser algo vantajoso porque houve uma mudança no ambiente. E eu enfiei a história do mamute virando elefante aqui porque sim. A verdade aqui percebida, que é mais profunda nessa situação de meio e médio, é que nós somos inseparáveis do nosso ambiente. O nosso ambiente nos define. Tanto quanto nós podemos definir o nosso ambiente. Porém, o que nós não vemos é que o nosso meio técnico, o nosso meio, vamos dizer, artificial, também nos define e também nos compõe, assim como o que a planta tem ao seu redor define o seu crescimento, sua forma, sua cor e outro tipo de coisa. Nós somos um todo com o nosso tecnossistema, né? Nosso meio ambiente. Meio é uma palavra muito utilizada nessa sessão. Acho que o termo mais difícil é a parte antropológica, a parte final, a parte de significação e transformação, esse processo bizarro que é a mediação. O nosso autor aqui até se refere como sendo uma atividade que define o espírito tido como uma atividade dialética, uma atividade de interação comunicacional, que eu acho meio difícil de relacionar, porém vamos nessa. Um exemplo que ele usa aqui é que o pensamento de um indivíduo só pode ser exteriorizado para outras pessoas através de uma língua, através de um idioma, de todo um código linguístico que depende de meio, de médium e de todas essas coisas. A exteriorização sonora dessa sua mensagem seria algo que medeia, que faz esse caminho entre a inteligência. Uau! Então, por mais que a gente não tenha uma aplicação super prática da mediologia, nós temos uma reflexão muito válida sobre como podemos pensar sobre como um meio técnico e toda a conjuntura social pode afetar a mentalidade. A gente pelo menos tem essa questão levantada e a gente pode tentar trabalhar em cima dela ou pensar de uma forma mais holística, mais geral, mais globalizada essa questão da comunicação, de uma forma menos pragmática, eu diria. Então o que fica evidente aqui é que a mediologia tenta colocar em relação o universo técnico e o universo mítico, né? O universo da língua e o da comunicação junto com o meio técnico para criar essa contextualização mais ampla de qual é a situação da comunicação humana em tal período ou situação. E é algo muito legal. Então tem outras coisas que eu não falei, que são técnica versus cultura e outras coisinhas, mas eu acho que o principalzão está aqui, porém existem outras coisas. A comparação mais... Já acabou esse tempo, não acabou? Um segundo! Seja a página do livro, seja a folha do jornal, seja... Folha, jornal... Para transpor o tempo, você precisa de uma máquina de assistente... Eu esqueci. Ele aqui se utiliza de um exemplo de que a mediação é o cachorro gritando. Um dos exemplos que ele
Um dos exemplos que ele utiliza aqui é que a... Ah! Chiu!